Boa tarde, eu me chamo Bruno e faço parte da equipe responsável pelo tema Degradação de óleos e gorduras, que tem como integrantes eu, Antônio Bruno, Tiago Freire, o Tiago Henrique e o Gabriel Araújo. E para começar esse nosso seminário, eu vou dar uma rápida introdução acerca do tema. Bom, os óleos e gorduras, eles são substâncias insolúveis em água, de origem animal ou vegetal, e são formados predominantemente por estéreis de triacilglíceros, que são produtos resultantes da esterificação entre o glicerol e ácidos graxos, e são chamados de óleos quando estão em estado líquido e de gorduras quando estão em estado sólido, à temperatura ambiente. E uma vez que o alimento é imerso em óleo quente, ou seja, é feita uma fritura por imersão, inicia-se o processo de degradação, que é onde ocorrem reações físico-químicas, como exemplo a oxidação. O que é um problema, pois quando esses óleos e gorduras são aquecidos repetidamente em altas temperaturas por grandes períodos, acaba ocorrendo uma série de alterações nesses óleos que mudam o sabor, o odor, o gosto dos alimentos e também podem acabar causando riscos à saúde do consumidor. E alguns tipos de óleos que eu trouxe foi o óleo de soja, que é o mais comum, entre todos, que ele é um óleo extraído das sementes de soja, que é uma boa opção para métodos de cozimento em alta temperatura, e ele consiste principalmente em ácidos graxos poliinsaturados, que é meio que uma gordura saudável para o coração. E ele também contém ácidos graxos ômega 3, que podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger contra doenças cardíacas e entre outros benefícios que ele possui. Segundo o azeite de oliva, que ele é rico em gorduras monoinsaturadas, contém também um ótimo teor de vitamina E e antioxidantes, e ele auxilia no controle do colesterol sanguíneo. Também pode ajudar no combate de inflamações e de radicais livres. Terceiro, tem o óleo de linhaça, que ele é obtido a partir da prensagem a frio das sementes de linhaça e possui um ótimo teor de ômega 3. Por final, que eu separei aqui, o óleo de abacate, que ele é um óleo rico em gorduras monoinsaturadas, bem importantes para a saúde cardiovascular, e também apresenta uma boa quantidade de vitamina E e variados compostos antioxidantes. Bom, como eu falei, eu só separei alguns exemplos aqui bem rápidos. E seguindo aqui, temos indicadores da degradação de óleo. Bom, alguns indicadores utilizados normalmente por restaurantes, fast foods, são para determinar esse ponto de degradação do óleo ou da gordura, ou seja, que é o momento que o óleo tem que ser trocado, tem que ser descartado. São alteração de cor, a presença de fumaça em temperatura de fritura, também a presença de espuma, alterações no aroma e no sabor e o aumento da viscosidade. Então, quando o óleo começa a apresentar esses indicadores, quer dizer que está na hora de trocar ele. Bom, agora eu venho com alterações provocadas durante o processo de fritura por imersão. Existem dois tipos de fritura por imersão, que é a contínua e a descontínua. Na contínua, o alimento é frito em uma só etapa, onde o óleo é continuamente aquecido. E nesse processo acontece a reação de hidrólise, com uma formação de ácidos graxos livres
que alteram as características sensoriais do produto e também diminui o ponto de fumaça. E já na fritura descontínua, o óleo ou a gordura, ele é aquecido repetidas vezes, onde aí ocorrem reações de oxidação, hidrólise e polimerização, que acaba produzindo moléculas complexas e compostos voláteis, como a acrolena, que ela é característica por apresentar um cheiro desagradável ao ambiente. Além das mudanças citadas no slide anterior, claro. E tem as mudanças químicas, que elas são resumidas em dois tipos: as reações de hidrólise e autooxidação. Nas reações de hidrólise, são catalisadas pela ação do calor e umidade, com a formação de ácidos graxos livres, o monoacilglicerol e o diacilglicerol. E a autooxidação está associada à reação do oxigênio com ácidos graxos insaturados, e ela acontece em 3 etapas: a iniciação, a propagação e o término. Na iniciação, basicamente, são formados radicais livres a partir da retirada de um hidrogênio do carbono da molécula do ácido graxo. E na propagação é a etapa onde os radicais livres são susceptíveis ao ataque atmosférico, onde são convertidos em outros radicais, formando peróxidos, hidroperóxidos, dienos conjugados, hidróxidos e cetonas, que são os produtos primários da oxidação. E a última etapa, que é do processo de oxidação, que é o término, é onde os dois radicais combinam-se formando produtos estáveis. E por final, eu deixo aqui os riscos à saúde. Bom, consumir um excesso de fritura na alimentação aumenta drasticamente o risco de doenças cardiovasculares, pois como o óleo é submetido a altas temperaturas, ele vai se transformando em uma gordura maléfica para a saúde, que pode vir a entupir artérias e causar sérios danos e doenças. Também pode vir a causar o aumento da pressão arterial, o desenvolvimento de câncer, redução do crescimento, a má absorção dos nutrientes, a diminuição da fertilidade, entre outros. E também a reutilização excessiva do óleo, ela pode causar irritação na mucosa gástrica, que acaba piorando o estado de pessoas que têm gastrite. Então, e para o consumidor identificar visualmente se esse alimento frito em óleo foi frito em óleo velho, segundo alguns pesquisadores, a gente pode ver que um alimento frito no óleo novo, ele vai ficar com uma característica de cor mais clara, mais crocante, e um alimento frito em um óleo já em processo de degradação, ele fica com manchas escuras. Então é sempre importante estar atento a esses detalhes. Essa foi a minha parte. Obrigada a todos. Olá, eu sou o Thiago Freire e eu vou falar um pouco sobre a degradação do óleo de fritura. Os produtos de decomposição dos óleos formados durante a fritura podem ser divididos em compostos voláteis e os não voláteis. Cerca de 220 dos 440 compostos de deterioração são voláteis. Os não voláteis são de grande interesse do ponto de vista nutricional, já que fazem parte da dieta ao permanecer dissolvidos no óleo de fritura e serem, portanto, incorporados no alimento frito. Dos compostos de degradação pesquisados,
cerca de 9 grupos são considerados importantes do ponto de vista toxicológico, nutricional e o sensorial. Compostos voláteis, dentre eles os aldeídos, cetonas, furanos, ácidos carboxílicos e hidrocarbonetos. Aí tem os monômeros cíclicos, os contaminantes alcalinos, os dímeros, os polímeros, os produtos de decomposição que tem entre eles os diacilgliceróis, os monoacilgliceróis, os ácidos graxos livres, entre outros. Tem os compostos polares totais, que tem entre eles os polímeros e produtos de decomposição. Além desses, tem os triacilgliceróis inalterados e os ácidos graxos livres. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais fatores, que dentre eles temos a oxidação, a hidrólise, a temperatura e o tempo de fritura, a relação superfície-volume do óleo, o tipo de aquecimento, o tipo do óleo, a adição de óleo novo, a natureza e a quantidade do alimento frito, a presença de contaminantes metálicos e equipamento utilizado no processo de fritura, além da presença de antioxidantes no óleo. Os alimentos que contêm alto teor de gordura podem modificar a composição do óleo de fritura quando se solubilizam com ele. Os alimentos com alto teor de água podem aumentar a taxa das reações hidrolíticas, e os com alto teor de açúcar e proteínas levam às reações de Maillard e produzem pigmentos que escurecem os alimentos e podem também ser assimilados pelo óleo, o que altera sua cor. À medida que se aumenta o uso do óleo na fritura, as reações de oxidação se intensificam e a produção de moléculas complexas e compostos voláteis que liberam um aroma desagradável. Nesse ponto, a fritura produz muita fumaça e, consequentemente, o alimento tem sua vida de prateleira diminuída, apresentando aroma, sabor e aparência desagradáveis, podendo apresentar excesso de óleo absorvido, e ainda assim o centro do alimento pode não estar cozido. Então é isso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriel Araújo e eu vou falar um pouco sobre a degradação dos óleos e frituras e sobre a legislação. Os principais fatores envolvidos na degradação do óleo durante o processo de fritura são oxidação, hidrólise, temperatura e tempo de fritura, relação superfície, volume do óleo, tipo de aquecimento, tipo de óleo, adição de óleo novo, natureza e quantidade de óleo frito, presença de contaminantes metálicos e equipamentos utilizados no processo de fritura, além da presença de oxidantes no óleo. Os alimentos com alto teor de gordura podem modificar a composição do óleo de fritura ao se solubilizarem com ele. Alimentos com alto teor de água podem aumentar a taxa das reações hidrolíticas e aos com alto teor de açúcar e proteínas levam às reações de Maillard e produzem pigmentos que escurecem os alimentos e podem ser assimilados pelo óleo, alterando sua cor. À medida que se aumenta o uso de óleo na fritura, as reações de oxidação se intensificam e a produção de moléculas complexas e compostos voláteis que liberam um aroma desagradável. Nesse ponto, a fritura produz muita fumaça e, consequentemente, o alimento tem sua vida de prateleira diminuída, apresentando um aroma, sabor e aparência desagradáveis, podendo apresentar excesso de óleo. Podendo apresentar excesso de óleos absorvidos e o centro do alimento completamente não cozido. Os produtos de composição dos óleos formados durante a fritura podem ser divididos em compostos voláteis e não voláteis. Cerca de 220
440 compostos de deteriorização identificados são voláteis. Os não voláteis são de grande interesse do ponto de vista nutricional, já que fazem parte da dieta ao permanecer dissolvidos no óleo de fritura e ser, portanto, incorporados ao alimento frito. O processo de oxidação pode ser acelerado através da presença de contaminantes, tais como metais, que apresentam mais de um estado de valência, cobalto, ferro, cobre, magnésio e níquel, encontrados na maioria dos óleos comestíveis originários da própria terra, onde suas sementes foram cultivadas ou através de equipamentos utilizados no processo de refino, de estocagem ou de cocção. A oxidação líptica está associada à reação do oxigênio com o ácido graxo insaturados e acontece em 3 etapas: iniciação, propagação e término. Na iniciação, são formados radicais livres a partir da retirada de um hidrogênio e do carbono da molécula do ácido graxo, em condições favorecidas por luz e calor. A propagação é a etapa em que os radicais livres são prontamente susceptíveis ao ataque do atmosférico, sendo convertidos em outros radicais, formando peróxidos e hidroperóxidos, dienetos conjugados, hidróxidos e cetonas, que são os produtos primários da oxidação, e que podem se decompor em pequenos fragmentos ou permanecer na molécula da triacilglicerol, dimério e polimério. Agora eu vou falar sobre a legislação. Apesar dos possíveis riscos de saúde que está relacionado ao consumo de óleos de fritura reaquecida, o Brasil não possui a legislação específica para a utilização, mas alguns países, tais como Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Suíça, Japão e Chile, possuem leis e regulamentações de controle de qualidade de óleos de fritura, que visam garantir a qualidade dos mesmos e dos alimentos fritos. É difícil ser estabelecida a linha entre economia do descarte do óleo e gordura no momento correto e a preservação da saúde do consumidor. Ainda não há no país nenhum regulamento sobre o assunto, apenas um informe técnico. A resolução diretiva colegiada RDC define que a temperatura de óleo de fritura não deve ultrapassar 180 graus Celsius. A RDC regulamenta os padrões de identidade e as características mínimas de qualidade de óleos vegetais, gorduras vegetais, creme vegetal, quanto à acidez e índice de peróxidos no geral, mas não em óleos ou gorduras de fritura. Em dezembro de 2003, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu a documentação de uma Associação de Defesa ao Consumidor, IDEC, requerendo a participação nas ações para a criação de norma brasileira que disponha sobre a utilização e o descarte de óleos e gorduras utilizados para a fritura. Em resposta a essa solicitação, formulou-se um informe técnico no dia 5 de outubro de 2004, que estabelece que a quantidade de ácidos graxos livres não seja superior a 0,9%. O teor de CPT não seja maior que 25%. A determinação de CPT é o tipo de análise padrão amplamente reconhecido e confiável no monitoramento do grau de degradação de óleos e gorduras utilizado em frituras. Esse tipo de análise tem sido estabelecido por alguns países com norma de qualidade, em que é estabelecido um teor máximo de 25% de CPT, e que os valores de ácidos linolênicos presentes nas frituras não ultrapassam o limite de 2%. O teor de ácido linolênico é crítico em frituras em razão da estabilidade do óleo e do aparecimento de flavor indesejáveis no alimento frito. Vários países têm estabelecido regulamentos para o controle da qualidade dos óleos e gorduras utilizados para frituras.
fixando limites máximos para os compostos polares de 24 a 27%. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, seguem-se essas regulamentações para o controle de qualidade de óleos de fritura, acrescentando ponto de fumaça entre 170 a 180 graus Celsius. Na América do Sul, o Chile foi pioneiro na regulamentação em óleos de fritura, estabelecendo um limite de 2,5% para ácidos graxos livres, 25% para CPT e 170 graus Celsius para ponto de fumaça. É de se notar que ainda não há um consenso entre países, principalmente quanto aos limites de ácido graxo livre, onde tem uma variação de 0,9% e 2,5%, e que muitos ainda não estabeleceram nenhuma regulamentação sobre o óleo ou gordura de fritura. Bom, meu nome é Thiago Henrique de Souza. Eu vou falar sobre a estabilização oxidativa de óleos e gorduras, os principais meios para isso, né? Mas antes de falar disso, eu vou falar primeiramente o que é estabilidade oxidativa. Estabilidade oxidativa, ela determina o tempo ao qual a amostra não sofre oxidação, ou seja, o tempo que ela mantém as suas propriedades físico-químicas em longos períodos de estocagem. E essa é uma análise muito importante, pois é assim que a gente sabe, a gente vê se ela está mantendo a sua acidez, densidade, viscosidade, etc. Agora eu vou falar dos meios, né? O primeiro que eu vou falar é os antioxidantes, são a adição de antioxidantes, né? E entre os antioxidantes naturais mais utilizados, pode ser citados os tocoferóis, os ácidos fenólicos e os extratos de planta, como alecrim e sálvia. O tocoferol, por ele ser um dos melhores antioxidantes naturais, ele é amplamente aplicado como meio para inibir a oxidação dos óleos e gorduras comestíveis, prevenindo assim a oxidação dos ácidos graxos insaturados. E os tocoferóis eles estão presentes de forma natural na maioria dos óleos vegetais, em alguns tipos de pescado, e atualmente eles são também fabricados sinteticamente em fábricas, indústrias e etc. A atividade antioxidante dos tocoferóis é principalmente devido à capacidade de doar seus hidrogênios fenólicos aos radicais livres lipídicos, interrompendo assim a propagação em cadeia e assim gerando uma estabilidade oxidativa desses óleos e gorduras. Agora eu vou falar da hidrogenação. A hidrogenação, antes de falar do processo em relação à estabilidade oxidativa, eu vou falar o que é a hidrogenação. A hidrogenação ela é um processo químico de eliminação de grupos funcionais insaturados pela adição de átomos de hidrogênio. Então, a adição ela é um processo que usa o hidrogênio gasoso para transformar um óleo vegetal líquido num creme de barra ou a margarina, né? E esse processo estabiliza o óleo. Esse processo de hidrogenação ele estabiliza o óleo e previne a sua deterioração por oxidação, ou seja, ela gera estabilidade oxidativa para esses óleos, né? Bom, agora eu vou falar do fracionamento. O fracionamento ele separa as frações dos óleos e assim ele muda a sua composição, fazendo assim com que ele se estabilize, com que ele possa ser estabilizado em relação à oxidação dele. E agora, por último, o mistura ou blend,
que é a adição de óleos de alta estabilidade em óleos de baixa estabilidade. E nisso é gerado um óleo de estabilidade intermediária, de estabilidade média. Então, esse processo ele gera um óleo de oxidação, né? De estabilidade de oxidação intermediária. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.